Saudações Antarianos e Antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e neste vídeo de hoje eu farei a análise do 8º episódio da 6ª temporada de Game of Thrones. Antes de mais nada, peço para que você, se não é inscrito, se inscreva no canal, recomende aí o canal para os seus amigos, amigas, inimigos também vale, tanto faz, pode ser amigo, inimigo, pode ser nada de você, tudo bem, só pedimos que você nos ajude para que a gente consiga aí aumentar o nosso número de inscritos, o número de pessoas que vêm aqui conversar com a gente pelos comentários e etc. Então, por favor, dá essa força aí pra gente. A gente percebia pelo nome do episódio, que é Ninguém, que a gente ia ter um foco maior na área, e realmente foi o que aconteceu, porque o primeiro núcleo foi justamente Braavos, que é onde a área estava. A gente vê a Lady Crane, que interpreta naquela peça de teatro a Cersei. Ela está interpretando a Cersei, né, na morte do Joffrey. A gente vê ela seguindo os conselhos da área, né, incorporando raiva ali, que foi mais ou menos o que aconteceu na 4ª temporada, que quando o Joffrey morreu ela chorou, e de repente ela se encheu de raiva e mirou no Tyrion, porque assim é a Cersei. Depois ela sai de cena e quando ela vai pro camarim, ela ouve um barulho e quando ela chega lá, a Arya está ferida ali. Ela vai, acolhe a Arya, leva a Arya para algum lugar, parece ser em alguma casinha que eles têm ali, e lá ela começa a cuidar da Arya, faz curativo nela e etc. E daí dá leite de papoula pra Arya e fala, olha, você precisa dormir para você descansar e só assim você vai ser curada. Logo em seguida a gente segue para as terras fluviais. Nas terras fluviais a gente vê alguns homens zoando, falando umas besteiras e tal, falando sobre mulher, beijo, caramba. E daí de repente aparece o cão, emputecido de raiva com o machado na mão, mata todo mundo, inclusive uma machadada no saco que doeu na alma de todo homem que assistiu esse episódio, pode ter certeza. Acho que doeu até em mulher, se duvidar. Mas, enfim, o cão estava emputecido e matou todo mundo. Acho que nem tinha ligação com os caras que tinham matado o irmão Ray e a galera ali do vilarejo, mas de qualquer forma ele foi lá e matou. Depois nós seguimos para Meereen. Em Meereen a gente vê que o trabalho do Tyrion começa a dar frutos. Ele tá ali andando de boa pela cidade, e daí tem ali uma sacerdotisa vermelha falando, né, sobre a Daenerys, exaltando a figura dela e etc. E a gente vê que o Varys está partindo, o Varys está indo para o Westeros. Ele afirma que a Dany ela precisa de amigos em Westeros, ela precisa de casas que apoiem o retorno dela em Westeros, e essas casas poderiam ajudar a Dany justamente com navios, que é o que a Dany precisa no momento. Isso é um furo de roteiro? Não, porque queimaram todos os navios que a Dany tinha. Então ela vai precisar de navios para levar os Imaculados para lá. O que o Varys não sabe é justamente que a Dany agora tem o exército do Atrak. Ninguém sabe disso ainda, mesmo o Varys, que é um cara que é influente e tem passarinhos por praticamente todos os lugares aí que a gente conhece. Mas a gente vê o Varys partindo e aí o Tyrion fica meio tristinho ali, porque o Varys está partindo. Em Porto Real a gente vê o Qyburn ou Qyburn avisando a Cersei que o Alto Pardal quer que ela vá até o grande septo de Baelor. Quando ela sai dos aposentos dela, ela encontra o primo dela, o Lancel Lannister, mais alguns pardais. E ele fala que o Pardal ordenou que ela fosse até o grande septo de Baelor. Ela não aceita muito bem isso daí. E daí o Sir Robert Strong, ele tá ali já pronto para atacar. E daí o Lancel fala, olha, ordene que os seus homens vão para trás, né, recuem, ou haverá violência. E a Cersei fala que ela escolhe a violência. Daí um pardal idiota vai lá, pega uma clave, né, parece ser uma clave, não sei como que é o nome daquela treta, um pauzinho com uns ferrinhos prego. Daí ele vai e joga no peito do Sir Robert Strong, que não sente nada. O cara pega ele pelo pescoço, derruba ele e arranca a cabeça dele só com a mão. Os outros pardais olham aquilo e falam, eu acho que não vai dar, né, dessa vez, eu acho que a gente vai, vamos voltar, né, vamos voltar, tá de boa, quero minha cabeça no lugar aqui, vamos, não, beleza? Beleza, vamos voltar aí. E daí a Cersei mostra que ela tem algo que é de outro mundo ali pra defender ela. Então, obviamente, isso acaba resultando no próximo ato de Porto Real, que eu vou falar mais pra frente. Em Corre Rio a gente vê a Brienne chegando a Corre Rio e pedindo para que ela vá encontrar o Jaime lá na tenda dele, né?
Daí o Bronn ele vai lá e faz a parte dele, né? Qual que é a parte do Bronn? Qual que é o papel do Bronn ultimamente nas temporadas? É tentar fazer a galera rir. E é o que ele tenta fazer ali numa descontração, né? Interagindo com o Podrick, falando algumas coisas ali com ele. Depois a gente vai pro que interessa de verdade, a gente vai pra dentro da tenda do Jaime, vendo o que ele tá fazendo com a Brienne. Ele tá conversando com a Brienne, não gosta muito dela estar do lado dos Tully, ela explica tudo. Ela explica que ela tá cumprindo a missão dela, ela tá do lado da Sansa. E ela pede pro Jaime para que ele libere o exército do Peixe Negro para ir até o Winterfell para tentar ajudar a Sansa a retomar o Winterfell. Ele diz que se ela conseguir convencer o Peixe Negro, tudo bem, ela pode passar com todo o exército do Peixe Negro e ir até o Winterfell, que isso não é problema dele, ele foi enviado para lidar com os Tully. Lidou com os Tully, acabou, não precisa mais fazer nada, ele pode voltar para casa de boa. É legal também que a Brienne tenta devolver a Cumpridora de Promessas, que é a espada de aço valeriano, que antes era gelo, né? Foi dividido em duas, que é o Lamento da Viúva e a Cumpridora de Promessas, né? O Lamento da Viúva era do Joffrey, agora provavelmente é do Tommen, e a Cumpridora de Promessas era do Jaime e agora é da Brienne. Ela tenta devolver, mas o Jaime fala que é dela, pode ficar para ela, a espada é da Brienne para sempre. Já dentro do castelo de Corre Hill, a gente vê a Brienne tentando convencer o Peixe Negro ali a ajudar a Sansa. Ele não quer ajudar ela, mesmo depois de ler a carta. Ele fala, putz, ela é igual a mãe dela, mas eu não posso, eu não tenho homens suficientes para tomar o Winterfell de volta. E mesmo a Brienne falando que ele iria ajudar, mesmo que fosse só ele, por exemplo, ele continua falando que ele vai continuar ali em Corre Hill e que aquele é o lugar dele e ele vai morrer ali e o caramba. Na segunda vez que Porto Real aparece, o rei convoca ali, meio que uma reuniãozinha, ele vai anunciar para todos os lords e ladies de Porto Real alguma coisa. A Cersei tenta ficar ao lado do filho dela, ao lado do rei, mas o Kevan Lannister, que é o tio dela e conselheiro do rei, né, atual conselheiro do rei, impede que ela chegue até o rei, fala que o lugar dela é junto com os outros lords e as outras ladies do reino. E a gente percebe que a Cersei tá sem moral, porque quando ela vai para algum lugar, as pessoas se retiram daquele lugar, as ladies se retiram como se aquilo fosse vergonhoso para elas estarem perto da Cersei, que é alguém que é pecadora e o caramba, que tá por baixo mesmo, então todo mundo se retira. O decreto do rei, que ele chamou todo mundo para ouvir, é que agora a fé não mais aceitará julgamentos por combate. No vídeo onde eu falo sobre a fé do Sete, eu digo que essa é uma religião que aceita o julgamento por combate. Por quê? Você ora pro Deus, são 7 faces de um Deus, que eu explico isso no vídeo inclusive, e daí os deuses, essa face, né, o Deus inteiro na verdade, ele escolhe uma pessoa, né, um dos dois que estão ali batalhando, para conseguir vencer o julgamento por combate. Então o Tommen ele decidiu abolir isso justamente porque a mãe dele tem o Sir Robert Strong. O menino não pensa muito em salvar a mãe dele, ele tá mais focando em salvar, sei lá, a alma dele e decide abolir isso, que basicamente seria a única chance que a mãe dele teria de conseguir escapar do julgamento. Inclusive, eu falei no vídeo passado de Destrinchando Game of Thrones sobre o que vai acontecer na temporada. Eu tinha antecipado que a Cersei ia escapar desse julgamento. Era numa situação diferente, como pelo menos o post que eu me baseei para fazer o vídeo falava, mas o fim acabou justificando o meio, né? A mesma coisa que aconteceu. Depois o Qyburn, ele chega e fala pra Cersei, olha, eu investiguei aqueles rumores antigos que você falou pra mim. E ela falou, e aí, mas são só rumores ou há algo mais? Ele fala, há algo mais sim, há muito mais. O que é isso daí? Isso daí tem justamente a ver com, na minha opinião, obviamente, né? Tem justamente a ver com aquela visão do Bran, aquelas visões do Bran, onde ele vê fogo vivo, né? Eu falei sobre isso no vídeo das visões do Bran. Eu não vou falar sobre isso de novo, justamente porque eu já falei sobre isso. Então, caso você não saiba do que eu tô falando, tá aparecendo um link aqui na tela, é só você clicar nesse link. Não vai fechar esse vídeo, você vai ver todas as visões do Bran, o que elas significam pro futuro e pro passado, pro presente da série. E daí vocês vão entender do que eu tô falando. Mas tem a ver com a visão do Bran e com aquela historinha que eu contei do Aerys e do Fogo Vivo também. Na segunda vez em que Meereen aparece, né, no episódio, a gente vê o Tyrion, a Missandei e o Verme Cinza, eles estão ali socializando, tomando vinho, eles estão
contando piada e o caramba, e de repente os sinos tocam, sai todo mundo correndo igual louco, e daí quando eles vão ver são vários navios dos mestres de escravos, né? Que o Tyrion tinha tentado fazer ali uma barganha com eles para que abolisse a escravidão. Eles voltaram com um monte de navios e vão atacar a Meereen. E daí o Tyrion percebe que não foi bem uma boa ideia tentar fazer aquela diplomacia com os mestres. Em seguida a gente vai para a segunda vez para Corre Hill, e lá a gente vê o Jaime indo até a tenda onde o Edmure ele tá aprisionado. Eles têm um diálogo, gostei bastante do diálogo entre o Jaime e o Edmure, achei bacana mesmo. E daí depois o Jaime fala pro Edmure que ele ama a Cersei e que ele mataria qualquer Tully que existisse por causa dela, pra voltar pra ela. Que ele mataria o filho do Edmure, ele mataria o Edmure, ele mataria a mulher do Edmure, ele mataria o Peixe Negro e qualquer Tully que existisse, só pra ele voltar pra ela, porque esse é o problema que ele tem que resolver, e ele não tá nem aí pro que ele tem que fazer, ele só quer voltar pra ela porque ela precisa dele. Em seguida, o Edmure, depois de ser solto pelo Jaime, ele vai até o portão levadiço, né, de Corre Hill, e ordena que os seus homens abaixem o portão levadiço porque ele quer entrar. O Peixe Negro tenta, né, impedir que os homens abaixem o portão, mas eles querem seguir a ordem de seu Lorde e eles abaixam o portão. Quando o Edmure entra, então ele dá a ordem para abaixar o portão e deixar o exército Lannister entrar, e para capturar o Peixe Negro, acorrentar ele e entregar aos Frey. O Peixe Negro, então, ele pega a Brienne e o Podrick, levam eles para um lugar seguro, num barquinho, e manda os dois seguirem ali de volta para Sansa, porque ela precisa, né, a Sansa precisa da Brienne e do Podrick. E daí a Brienne fala: vai com a gente, você é uma lenda, você vai servir muito pra gente. E ele fala que o lugar, já chegou a hora dele morrer, e o lugar para ele morrer justamente é ali em Corre Hill, que é onde ele nasceu e é onde ele queria morrer também. Então ele volta com a espada e daí ele morre em batalha, né? E mais um ponto para o vídeo passado, onde eu falei, né, as previsões para o que ia acontecer. Aconteceu coisas muito parecidas, não iguais, mas muito parecidas. Então, se você quer saber o que vai acontecer no resto da temporada, assista o vídeo. Se você não quer, então assista os nossos outros vídeos que também você vai curtir, eu acho. Na terceira vez que Meereen aparece no episódio, a gente vê o Tyrion, o Verme Cinza e a Missandei dentro da pirâmide, né? Eles estão conversando sobre como é que eles vão agir sobre esse ataque aí, etc. Daí, de repente, eles ouvem algum barulho, né? Algum barulho mais estrondoso. E daí, de repente, com todo o alvoroço, a Daenerys chega. E daí a gente vê o Drogon voando lá mais ao fundo. Eu acabei prevendo isso, né? Quando saiu o preview, né? Nas análises, no final das análises eu falo sobre o que vai acontecer no próximo episódio. Eu falei que justamente essa parte onde o Tyrion olha pra cima era um dragão pousando ali em cima e a Daenerys voltando. E uma coisa legal é que a Daenerys chega e daí tem navios atacando Meereen. Navios. E os Greyjoy estão querendo se aliar a ela. Então isso é mais uma prova de que os Greyjoy vão chegar para salvar a pátria da Daenerys, né? Chegar lá com os navios, eles são os melhores em guerras no mar, eles são os melhores mesmo. Então aquela frota é nada para eles, eles conseguem acabar com aquela frota inteirinha. E acabando com essa frota, a Daenerys percebe o poder deles no mar. Percebe que ela vai estar segura com eles no mar também, e provavelmente isso vai fazer com que ela decida por aliar-se aos Greyjoy, na realidade incorporar todo o exército e os navios dos Greyjoy ao seu próprio exército e ajudar eles a retomar as Ilhas de Ferro, que é esse o objetivo deles. Nas Terras Fluviais, a segunda vez que as Terras Fluviais aparecem, a gente vê o Cão que encontra finalmente a Irmandade Sem Bandeiras, e a Irmandade tá com o Beric e o Thoros vivos, os dois ainda estão vivos. E daí a gente vê que eles estão enforcando os 3 caras que foram lá pra matar o irmão Rey, mataram o irmão Rey e toda a galera do vilarejo ali que tava construindo um septo. O Cão ele reivindica as vidas deles, mas eles negam, eles falam: não, beleza, pode levar 2, mas você não vai poder usar seu machado, vai ter que ser enforcado, porque é assim que a gente faz. E daí o Cão ele vai e enforca 2 dos homens que que mataram, né, os seus amigos, e daí depois o Beric mata o último. Vale ressaltar que nesse episódio muitas pessoas estavam achando que a Senhora Coração de Pedra ia voltar. Eu tinha comentado sobre isso, que eu achava que não ia voltar, que ela não deveria voltar, que já passou o tempo dela voltar.
e que tá bom do jeito que tá. Então ela não voltou de fato, mas o enforcamento, na minha opinião, foi uma alusão a ela, porque era assim que ela matava os inimigos, ela enforcava todos os inimigos dela. Então, na minha opinião, esse enforcamento é uma alusão à Senhora Coração de Pedra. É engraçado também que a Irmandade e o cão depois estão comendo ali alguma coisa, e daí perguntam se estava bom, e ele fala, eu prefiro frango. Uma alusão ao primeiro episódio da 4ª temporada, onde ele mata um monte de soldados Lannister e acaba comendo uns frangos ali no final, que é uma cena muito legal. Uma das melhores cenas de Game of Thrones, na minha opinião, também. O Thoros, então, conversa com o cão e afirma que o Beric e o cão estão vivos porque existe algum motivo. Alguém quer eles vivos porque eles precisam de realizar alguma façanha ainda. Alguma coisa ainda tem que acontecer com eles. O que mostra que existe alguma coisa ainda de importante para acontecer com o Beric. Ele talvez assuma o arco da Senhora Coração de Pedra, não sei. É provável até que sim. Mas mostra que eles estão pensando em alguma coisa pro arco do Beric aí, que ele não tá aí à toa. Eles afirmam que ventos frios estão chegando ao norte, que eles precisam de mais gente junto com eles, e o cão parece ter ficado indeciso e pensar em se juntar à Irmandade. E na segunda vez que a gente vai pra Braavos, pra ver o núcleo de Braavos, a gente vê a Lady Crane ali, cuidando da área. Ela vai pegar, aparentemente, mais leite de papoula pra área, e daí de repente, quando ela se vira, tem alguém ali. Depois de um barulho, a área acorda, ela vai até um lugar, ela vê que a Lady Crane tá morta e ela percebe que a menina abandonada tá ali. A menina abandonada fala que se ela tivesse feito o trabalho dela, a Lady Crane não teria sofrido na hora de morrer, e também fala que quando um nome é prometido ao Deus de muitas faces, ele vai ter esse nome, não importa o que aconteça, e que agora um novo nome foi prometido ao Deus de muitas faces. E a área começa a correr e a menina abandonada vai atrás dela. Elas começam a quebrar tudo, né, nessa perseguição da menina abandonada com a área. E elas vão fazendo o maior auê ali por Braavos, até que a área ela parece entrar num beco. Daí a menina abandonada continua correndo atrás dela. E ao entrar lá, a área vai e pega a agulha. A menina abandonada fala, a gente já sabe onde é que isso vai dar, nem pega, como que você quer morrer? Daí a área vai e apaga a vela, e isso mostra que o treinamento dela não foi por nada. Ela não ficou apanhando igual uma tonta porque ela é uma tonta. Ela ficou apanhando igual uma tonta para que ela não fosse mais uma tonta. Então, isso mostrou a evolução dela. Depois disso, a gente vê o Jaqen ali na casa do preto e do branco. Ele começa a seguir um rastro de sangue que leva ele até o hall, né, até o salão dos rostos. Quando ele chega lá, ele continua seguindo ali e ele percebe que o sangue ele acaba no rosto da menina abandonada, que agora tá lá no salão dos rostos. Quando ele se vira, a área tá atrás dele e ela pergunta pra ele se foi ele que mandou a menina abandonada matar ela. Ele afirma que sim, mas que a menina abandonada agora está no salão dos rostos e a área não. Então ele mostrou pra ela que, tipo, meio que, você cumpriu sua missão, ou ela não cumpriu a missão dela. Então, quando ele falou de alguma forma um novo rosto vai ser adicionado, realmente, um novo rosto foi adicionado, e de qualquer forma, um novo rosto foi adicionado, que foi justamente o rosto da menina abandonada. O Jaqen, então, ele fala pra ela que finalmente ela deixou de ser ninguém. E a Arya fala, a menina é a Arya Stark, de Winterfell, e ela está indo pra casa. Então, eu já tinha falado sobre isso, que a Arya ela tinha que descobrir se ela realmente era ninguém, mas que ela não era ninguém. A Arya é uma Stark, ela é a Arya Stark de Winterfell, ela não pode ser ninguém. E esse era o maior problema dela. Então, ela agora está decidida, finalmente, ela sabe que ela não é ninguém, que ela é Arya Stark. Gostaria de destacar aqui também a queda da teoria de que a Arya e a menina abandonada são a mesma pessoa. Não faz sentido essa teoria. As pessoas podem até falar, não, mas pode ser que aconteça. Não faz sentido essa teoria. Não faz. A teoria, ela estava fincada em pilares que a gente via que não era bom o suficiente. Por isso que eu nem fiz vídeo aqui para falar sobre isso. Nem cogitei fazer vídeo. Porque só ia fazer um vídeo para falar de uma teoria que não ia ser verdade. E outra coisa também é a teoria de que o Syrio Forel e o Jaqen são a mesma pessoa, que também caiu nesse episódio, que foi o último episódio que a gente viu o Jaqen. Eu entendo que as pessoas gostam muito de alguns personagens, mas chega, já foi. Morreu, gente.
deixa o personagem morto lá. Não vai voltar, ele morreu, tá? E deixa. Talvez ele venha aparecer algum dia, talvez, eu não acredito, mas talvez. Mas não precisa fazer teoria com os homens sem rosto. Ah não, porque ele é um homem sem rosto, daí aconteceu. Não precisa fazer teoria. Até porque os homens sem rosto eles vão se encaixar em qualquer teoria. Ah não foi o Jon que voltou, é um homem sem rosto que fingiu que voltou, né? Pra continuar ali todo o processo, porque ele segue o Deus de muitas faces e uma das faces do Deus de muitas faces é o Deus vermelho. Então eu posso criar qualquer teoria com os homens sem rosto, mas nem todas elas são válidas. No final de cada vídeo, já é uma tradição aqui no Antares, eu falo sobre o próximo episódio. E no teaser do próximo episódio, a gente vê que foi exclusivo praticamente, né? Praticamente não, foi exclusivo da Batalha dos Bastardos, né? Do Snowball. E a gente percebe que deve ser algo parecido com o que aconteceu com Hardhome. Foi um episódio de 1 hora, meia hora do episódio foi reservada para os outros núcleos e meia hora foi reservada só para o núcleo do Jon. Então a gente deve ter algo parecido nesse episódio. É o mesmo diretor que dirigiu Hardhome, está dirigindo agora o Batalha dos Bastardos, que é o Miguel Sapochnik. Então as pessoas normalmente dão mais crédito a quem escreve na série. Eu já gosto de olhar o diretor. Não é à toa que o cara dirigiu Hardhome, ele tá dirigindo agora o Batalha dos Bastardos. Não é à toa, eles escolheram ele porque ele fez o melhor episódio da temporada passada. Na minha opinião, o único episódio que foi acima da média foi o Hardhome. E nessa temporada eles estão reconhecendo isso e dando o episódio mais importante para esse cara aí, o Miguel Sapochnik. A gente vê no teaser que o Jon tá fazendo ali um discurso, ele falando, eu já enfrentei coisas além da muralha que são muito piores do que o Ramsay Bolton. E daí a Sansa afirmando, fala, cara, você não conhece ele. E isso obviamente é depois, antes aliás, dessa parte que o Jon falando que ele já enfrentou coisas piores. Eu imagino que essa parte é ele fazendo algum tipo de discurso para encorajar o exército dele. Aí a gente vê o Davos que vai encontrar o local onde a Shireen foi sacrificada para que o exército do Stannis pudesse lutar contra o exército do Ramsay. E aí a gente vê ali uma imagem do Jon com o exército dele todo perfilado. E depois, mais ao fundo, a gente vê todo o exército do Ramsay perfilado. E alguns corpos ali esfolados pegando fogo, que faz ali a alusão justamente ao brasão da casa Bolton, que é um homem esfolado. É legal também a gente ver o Jon conversando com a Melisandre, falando que se ele morrer dessa vez, ele não quer que ela traga ele de volta. Se ele morrer, ele quer continuar morto. Então se Jon morrer nesta batalha, esqueçam que ele não volta mais. Depois a gente ouve uma voz que parece ser a do Ramsay, falando bem assim que milhares de homens não precisam morrer. Então a gente ouve a voz do Jon falando que de fato não precisa morrer, só um dos dois precisa morrer, então tá tudo acabado. A gente vê diversas cenas da batalha, a gente vê o Davos ali, ele lutando junto com todo mundo, a gente vê a Sansa ali, né, só olhando tudo, não parece ser a mesma cena da guerra, mas ela tá olhando alguma coisa ali. E daí a gente vê o regaçando tudo ali por onde passa, quebrando os caras no meio, fazendo ali toda a destruição que a gente espera que ele faça de fato. Nas imagens a gente percebe também que os Boltons conseguem encurralar os selvagens. Eu já falei sobre isso nas previsões do final da temporada, então mais uma vez assista esse vídeo se você quer saber o final da temporada, porque é bom que você já se prepara para algumas coisas que acreditamos que vai acontecer. E daí por último a gente vê o Jon, não sei se ele tá olhando para alguma coisa, tipo, essa aqui é a minha cartada final, ou se ele tá acabando ali uma luta e daí ele tá tipo, beleza, acabei com esse daqui agora, sei lá, matei o Ramsay, matei o Karstark, matei o pequeno Jon Umber, ou qualquer coisa do tipo, ou se ele tá só se preparando para a batalha e respirando fundo ali. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por terem assistido, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo se você gostou, acompanhar a gente nas nossas redes sociais, acessar o blog, etc, etc, etc. Muito obrigado novamente por terem assistido e até a próxima.